Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Vamos falar hoje sobre adenoma hipofisário? Pois é. Muitas vezes é um achado de imagem, muitas vezes a pessoa vem especificamente para fazer esse exame, e o que não pode faltar no seu laudo para o médico que está recebendo esse exame, seja o neurocirurgião, o neuroendócrino ou o clínico que vai tratar esse adenoma, poder acompanhar da melhor maneira possível para saber, está dando resultado do tratamento ou não está dando. É a hora de indicar a cirurgia ou não é a hora? Então, a gente precisa incluir algumas coisas nesse passo a passo dessa avaliação e a gente vai falar nesse vídeo agora. Mas antes da gente começar, você já deixa sua curtida e não esquece de seguir aqui o canal, onde você vai aprender cada vez mais como melhorar seu laudo, ver seu exame e você que recebe o exame, como entender o que está acontecendo, que é o mais importante de tudo. A gente conseguir estabelecer a comunicação. Eu falo, você entende e o paciente ganha. Isso é que é o mais importante nessa troca entre o radiologista e o médico assistente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adenoma. Tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre adenoma, mas nesse agora eu vou focar no que não pode faltar. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque tem uma série de coisas que a gente fala e fica assim meio, por que eu estou falando essas coisas? Por que eu não sei, não sei. O que que eu estou fazendo aqui, né? Então a gente tem que não pensar que eu só dou o tamanho e está tudo bem. Não é assim. Eu preciso falar exatamente o que que aquele adenoma está causando ali naquelas estruturas da célula túrcica. E a gente sabe que a célula túrcica está num lugar super nobre. Está do lado do seio cavernoso. Está do lado de um monte de estrutura que é extremamente importante para a gente dar continuidade à nossa vida, né? A, a, a enxergar, a movimentar a face, a carótida, que é quem vai levar o sangue para dentro do cérebro. Então, são estruturas super nobres e que a gente precisa exatamente saber qual é a relação exata do tumor para, se for se operar, ok, a gente ter uma facilidade de planejamento cirúrgico, o que nem sempre vai ser fácil, né? Planejar para não errar, planejar para diminuir o máximo a comorbidade. Então, isso parte a partir das informações que a gente fornece. Então, vou compartilhar com vocês aqui um artigo. É um artigo mais antigo, mas ele é super interessante. Quem me deu essa referência foi a Nina Ventura, que é especialista em hipófise, e ela fala exatamente, e ele fala exatamente sobre coisas que não pode faltar para a gente fazer essa avaliação. A gente acaba fazendo isso no dia a dia. Quem já está aí laudando mais hipófise faz isso. Mas esse artigo, ele organiza de uma forma melhor exatamente o que a gente não pode deixar de falar, né? Tem mais coisa que isso? Tem. Isso é assunto de outras conversas. Mas hoje vamos focar principalmente na localização da lesão. Onde ela está dentro da hipófise. Então, ele fez uma análise aqui de vários... ele chamou isso aqui de CPAP, que é uma classificação para os adenomas. E, na verdade, ele juntou uma série de coisas para a gente olhar e não deixar de falar, né? E ele dá até uma classificação numerando, na verdade, no intuito de demonstrar, vamos falar assim, uma maior invasão da lesão dentro das estruturas. Mas, se a gente pensar especificamente o que cada coisinha dessa aqui quer dizer, vamos olhando nas fotos. Então, primeiro, se tem invasão supracelular, para cima, se tem invasão infracelular, para baixo. Se tem invasão paracelular, para o seio cavernoso. E quando você põe isso olhando no plano coronal. E quando você põe no plano sagital, olhando do perfil, se foi anterior para cima do tubérculo da célula ou para trás, em direção ao clivos, à cisterna pré-pontina. Então, isso aqui, muitas vezes, se você parar para pensar, você já faz no seu laudo. Assim, tem invasão supracelular, toca o quiasma, não toca, vai para o seio cavernoso, você dá a classificação de quinóstico, vai para frente, vai para trás, toca a ponte, toca basilar. E aí você está pensando aí, nossa, nunca falei nada disso do meu lado. Então, tá na hora de realmente rever esse vídeo aqui e prestar atenção no que pode estar acontecendo. E se você recebeu esse laudo e está pensando, poxa, eu precisava saber mais sobre isso, sobre aquilo. Poxa, se você é o neurocirurgião que está recebendo, fala, nossa, acaba que eu não sei ver como é que é anterior, posterior, não deixe de ficar nesse vídeo também para aprender. E se você é paciente, recebeu esse laudo, está em dúvida do que pode estar acontecendo, não deixe de acessar esse link aqui que a gente pode falar numa teleconsulta específica para avaliar o seu exame de imagem e você tirar suas dúvidas referente ao que está sendo visto, ao que está sendo falado naquele exame ali. Mas vamos continuar. Então, quando a gente tem aqui, ó,
Pensando numa invasão supracelular, a gente vai falar em grade 0, grade 1, grade 2, grade 3 e grade 4. O que isso tudo quer dizer? No zero, no estágio zero, vamos dizer assim, a lesão está toda dentro da célula e a gente imagina que o diafragma celular está ok, está preservado. No estágio 1, houve uma invasão da cisterna supracelular, mas isso aqui não tem repercussão compressiva nenhuma, né? Aqui ainda está tudo bem do ponto de vista visual. No estágio 2, a gente já toca o quiasma, mas o quiasma ele continua reto. Lembra que o quiasma óptico, né, vem dos dois nervos ópticos e junta no quiasma aqui em cima da célula. Então, se esse adenoma ele é grande o suficiente, né, para fazer o aspecto do boneco de neve clássico que a gente descreve para a identificação de adenoma hipofisário, e ele toca o quiasma, a gente já tem que começar a ficar de orelha em pé. Ele pode continuar a crescer aqui e ir para o estágio 3, onde ele efetivamente comprime o quiasma e onde efetivamente vai começar a ter sinal visual com perda de campo visual. Então, isso é muito importante. Muitas vezes o paciente só chega aqui, porque aqui é quando ele começa a ter dano visual. Se esse adenoma não secreta hormônio, a gente fica difícil da gente conseguir pegar ele antes dele fazer algum tipo de sintoma compressivo. E o estágio 4 é quando realmente ele já vai aqui em direção ao terceiro ventrículo, que é essa fenda aqui, que está exatamente aqui em cima, comprime aquilo ali, comprime o forame de Monro de algum dos lados, e já vai causar obstrução do sistema ventricular com hidrocefalia. Então, aqui a gente está pensando num grau de extensão supracelular. Como é que você vai falar isso? Como você vai falar, tem lá dentro do princípio de ressonância magnética o melhor jeito de você descrever como é a forma de dar esse laudo. Se você quer saber como é, não deixe de seguir aqui nas inscrições, nas especificações do vídeo, clica, conhece o que é o princípio de ressonância magnética e vem para o meu lado. Aqui em cima, nesse card, você também vai conseguir acessar a página para entender melhor o que é o princípio de ressonância magnética. Então, aqui, a gente já vai ter compressão ventricular também. Quando a gente pensa na invasão infracelular, ou seja, está indo para dentro do seio esfenoidal, de novo, eu tenho alguns estágios. O estágio 0, quando eu não tenho invasão. O estágio 1, quando já me mostra que eu tenho algum grau de lesão da dura que estava aqui embaixo e eu estou indo para um dos lados do seio esfenoidal. Ou o estágio 2, quando eu fui mesmo, com vontade. Aqui, porque a gente tem que programar a cirurgia, a gente também vai ter que falar como é esse seio esfenoidal. Isso, de novo, que eu falei, é um assunto para os próximos capítulos, mas não só falar como é esse seio esfenoidal, mas o grau de invasão dele. Porque o neurocirurgião, muitas vezes, vai programar essa cirurgia para entrar pelo nariz. Então, ele faz o acesso transesfenoidal. Primeira coisa que ele vai ver é essa parte do tumor. Então, ele precisa entender como isso aqui está e qual a relação com outras estruturas lá também da parte posterior do nariz, e por onde ele vai fazer o acesso para entender e, de novo, planejar. Esse é a grande palavra da intervenção na hipófise. Planejamento para que tudo dê certo, para que não tenha um sangramento inesperado, para que consiga efetivamente tirar o máximo possível de tumor e reduzir, facilitar o tratamento e reduzir a complicação do paciente. Quando a gente pensa na extensão paracelular, o primeiro P desse método CPAP, então a gente está falando da classificação de Knosp, que é uma classificação que muitas vezes a gente coloca já no laudo, né? Knosp 1, Knosp 2, Knosp 3A, 3B, Knosp 4. Mas ele também incorporou, né? Esses autores incorporaram dentro dessa classificação maior a classificação paracelular que já está bastante estabelecida. Então, o grande tchan aqui é usar a linha intercarotídea antes dos dois pontos da carótida, né? No meio da carótida, depois da carótida, e depois ele entrando, passando disso ou envolvendo toda a carótida, que é o estágio 4, né? É o de maior invasão. E lembrando, o neurocirurgião tem muita dificuldade de acessar isso aqui. Ninguém vai entrar no seio cavernoso às cegas, né? Ninguém vai entrar no seio cavernoso olhando aqui por baixo e indo lá com risco de beliscar a carótida. Então, é importante a gente passar essa informação, porque mesmo que se opere, ok, não tem problema nenhum, a gente já sabe que vai ficar algum grau de lesão residual lá guardadinha no seio cavernoso, porque é um lugar que não dá para mexer de via transesfenoidal, que é um acesso bastante difícil e preocupante, porque a gente tem uma estrutura super nobre.
Se dá uma beliscadinha na carótida, não vai ter o que fazer, vai sangrar bastante. Até conseguir abrir para tentar clipar ou fazer qualquer outra coisa, é muito sangramento. Então, é uma complicação que todo mundo pode, né? E é um lugar que ninguém chega perto. Então, do ponto de vista de acesso transesfenoidal, não vai ter como acessar isso aqui na grande maioria dos casos. Então, tendo um QNOSP 4, a gente já sabe que vai ter lesão residual, muito provavelmente no QNOSP 3 também. E o que a literatura considera se você tem um QNOSP 2, ou seja, você passa realmente a lesão aqui entre as duas carótidas, é bastante sugestivo de que você tem invasão do seio cavernoso, né? Aqui, e aí eu quero saber, já deixa nos comentários para mim, como é que você fala esse laudo aqui? Insinua o seio cavernoso e esse aqui invade o seio cavernoso? Ou aqui você já fala, invade o seio cavernoso e vamos lá, é isso aí? Ou você só fala que tem relação com o seio cavernoso e isso aqui é o QNOSP 1, né? Dá para a gente ser bem incisivo, dá para a gente ser ok e dá para a gente ser bem saboado, do tipo, é QNOSP 1, considero o que você achar melhor dentro do seu conhecimento de QNOSP. E aí a gente tem que pensar, o outro sabe o que é QNOSP, né? Então a gente sempre tem que pensar, eu estou falando, o outro está entendendo? O outro está entendendo a gravidade do negócio? Então, muitas vezes a gente precisa ser um pouquinho mais enfático, outras vezes a gente fala. E, assim, eu acho que o correto é o correto para todo mundo, o dado de literatura aqui a gente fala, está invadindo o seio cavernoso, né? A partir do 2, com certeza. Outra localização que a gente dá é o anterior, que é o A do CIPAP. Então, o anterior aí a gente já vai olhar no plano sagital, porque eu quero ver o que foi para frente e o que foi para trás. Então, o que foi para frente, a gente vai, eles graduam apenas em 0 e 1, e aí o que foi para frente relacionado a uma linha aqui no tubérculo da célula, né? Então, passou, foi para cá, está na fossa anterior, eu já sei. Será que via transesfenoidal é possível esse acesso? Por isso que é importante essa informação, né? Do mesmo jeito que é a informação posterior. Será que por via transesfenoidal eu consigo dizer o que passou do clivos e foi em direção à cisterna pré-pontina, que é aqui que a gente está? Quem que está na cisterna pré-pontina, que é uma estrutura super nobre? A artéria basilar. Lembra que ela está subindo aqui, ó, onde está minha seta. E ela pode manter também contato com o adenoma que foi lá para trás. Então, super importante da gente dar essa informação. Não é só tamanho, não é só dizer, nossa, ele é maior que 10 milímetros, ele é maior que 1 centímetro, então eu chamo ele de macroadenoma. Tá, mas e aí? Ser macro ou ser micro não é o grande problema, isso só é um número. Ser macro ou ser micro indica quanto maior, mais chance dele se relacionar com estruturas adjacentes, e eu tenho que colocar obrigatoriamente tudo isso no meu laudo para que o planejamento, de novo a mesma palavra, ocorra da melhor maneira possível. Então, isso aqui é importante da gente falar, e também da relação do tronco cerebral e com a artéria basilar, que está aqui atrás. Ó. Os dois estão aqui atrás. Então, a gente tem que pensar nisso quando está olhando também no plano sagital. Então, falamos aqui, só para ilustrar, né, um caso deles, da literatura. Uma extensão anterior, a gente está olhando no plano sagital, T1, essa classificação foi feita com T1, que é o suficiente. Uma extensão que passa aqui do tubérculo da célula, aqui um sexfenoidal bem irado, ele vai entrar por aqui, provavelmente acessar aqui, e aí a gente vê o que dá para expirar daqui. Não tem extensão posterior, a basilar não está aparecendo aqui, mas ela está aqui, pretinha. Aqui a ponte, então a gente tem que falar dessa relação aqui. E claramente tem uma extensão supracelular, o quiasma está aqui do lado esquerdo melhorzinho, do lado direito está totalmente desviado cranialmente, mas não tem ainda aquela relação ali com o terceiro ventrículo que está aqui, então a gente não tem hidrocefalia, mas claramente também vai para o seio cavernoso direito e envolve a carótida, que seria um QNOSP 4. Então a gente não tem como acessar isso aqui e muito provavelmente não vai ter como acessar toda essa estrutura aqui. Então é uma cirurgia que tem que ser feita porque existe compressão do quiasma e sintoma visual. Aí tem que avaliar se essa lesão é secretora ou não. Isso é um dado hormonal, a gente não tem como estimar isso por imagem. E planejar sabendo que lesão vai ficar. Vamos tentar tirar o máximo possível, vamos tentar tirar a compressão do quiasma óptico, que é o mais importante. Só isso que eu tenho que falar no meu laudo? Vou parar aqui para ficar bem grande. Não, 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 não. A gente tem que falar outras coisas também. Tem que falar sobre como é a relação óssea da estrutura ali em volta da sala tosca. Mas isso aí
não deixe de assistir também no princípio de ressonância magnética, você vai ter muita informação boa. De novo, tá na descrição do vídeo e eu te espero do outro lado, combinado? E se você gostou, já deixa sua curtida aqui. Nesse vídeo, a gente falou sobre o quê? Sobre como a gente vai descrever da melhor maneira possível a extensão da lesão de um adenoma hipofisário. Então, não pode deixar de falar quais as relações com as estruturas adjacentes que ele está fazendo, para onde ele está crescendo e, se puder, não deixe de usar a classificação do quinótipo para invasão do seio cavernoso, que é essencial para o planejamento cirúrgico. Então, foi anteroposterior no plano sagital, foi superior no plano coronal, foi lateral também identificado no plano coronal. Tudo isso tem que vir muito bem descrito do laudo, sem deixar de falar qual é a relação com a carótida, qual é a relação com o quiasma aórtico, com o terceiro ventrículo e com o sistema ventricular supratentorial, assim como com a relação com a ponte e a artéria basilar quando tem uma invasão posterior. Foi? Anotou isso tudo aí? Então, isso que é importante. Te espero no próximo vídeo e, de novo, quer saber mais sobre neuroradiologia? Não deixe de clicar no link aqui do vídeo e acessar o princípio de ressonância magnética. Vem para esse lado e eu te espero na próxima. Um abraço.